Graça e paz a todos. Muito boa noite. Mais uma vez é um prazer estar aqui nesse congresso tão bonito da Abibet e quero agradecer a honra do convite, a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com vocês e inclusive queria até dar uma palavra, porque muitas pessoas nesses 2 dias me perguntaram, como foi mencionado aqui, eu pude passar um tempo servindo a Deus e a denominação, atuando ali no Seminário do Sul, no Rio de Janeiro, de 2013 até 2017, e recentemente nós tivemos um período aí também na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, um momento difícil, de pandemia, nós ficamos ali por 2 anos e recentemente, orem por mim, por limitações de saúde, depois que eu fui atingido na pandemia, meu organismo ficou bastante limitado, com uma série de dificuldades que a gente tenta contornar a cada dia. O coração e o espírito estão bem, mas a lataria está precisando de uma manutenção, né? E então, nós não estamos mais na função que recentemente deixamos por ser uma função muito exigente, pesada. Então iniciamos uma parceria com a Faculdade Batista Pioneira, pastor Clayton aqui, lá em Juí. Na verdade já temos trabalhado ali, né, dando aulas que já estão gravadas, inclusive numa pós-graduação na área de sistemática, e então estamos ali como conselheiro acadêmico. Não sei se vai ser uma boa ideia, já tem gente bastante capaz e inteligente lá, e então orem para que Deus nos abençoe nessa caminhada nossa. Mas, meus queridos, eu queria tentar compartilhar com vocês nessa noite sobre o tema aproximados. Quando a gente pensa em mentoria, na verdade nós não estamos falando apenas de uma ideia, nós não estamos falando só de um conceito, nós estamos falando de um movimento na direção de outra pessoa para uma troca, uma interação que tem a ver com elementos pessoais, espirituais, uma espécie de transmissão de vida e de legado, como nós mencionamos ontem. Mas você sabe que isso é bastante complicado, né? Eu acho que a maioria de nós não teria interesse espontâneo na mentoria. Pelo contrário, a gente iria pelo caminho em que cada um de nós se manteria, né, na sua própria posição e montaria no seu próprio conforto e mentiria para si mesmo, né? Então, entre montaria, manteria e mentiria, vamos voltar para a mentoria, até porque daqui a pouco, mais algumas horas, chegará o dia. Então, eu queria lembrar de um texto muito extraordinário que nós vamos encontrar lá em Efésios capítulo 2, quando a Bíblia diz o seguinte, a partir do verso 11: Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que coisa impressionante, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Aquela comunidade de Éfeso e em torno da região da Ásia Menor, que lê essas palavras que são enviadas pelo apóstolo Paulo, esse pessoal, na sua maioria, gente escravizada, gente de condição social limitada, gente sofrida, gente crescendo num ambiente de muita opressão espiritual, com medo daqueles espíritos que
dominavam a realidade da vida dessas pessoas. Esse pessoal, conhecendo os judeus e entendendo parte daquilo que era aquele monoteísmo ético, mas um tanto quanto exclusivista, e sabendo que não tinham direito de uma aproximação maior, eu fico impressionado e queria muito ver qual a reação deles a ouvirem essas primeiras palavras sobre essa inclusão diferenciada e espacial que envolve o Evangelho. Dizendo que antes eles estavam afastados, distanciados, separados, e aí a palavra bonita que aparece aqui, eles foram aproximados. E quando a gente pensa nessa aproximação, é uma coisa curiosa que a gente não está talvez nem sempre pensando nisso, nessa teologia geográfica da Bíblia, essa teologia assim espacial. E esse conceito de ser aproximado para poder chegar mais perto de Deus, para ouvir assim tamo junto diferenciado, será que existe tamo junto sagrado? É desse tipo que aparece aqui. Traz para nós uma realidade que merece uma atenção maior, porque quando a gente pensa no que a gente está tentando fazer aqui, mentoria, discipulado, essa aproximação, eu tenho um pouco de receio que corra o risco da gente simplesmente limitar nossa reflexão ao seguinte: existe uma série de coisas que a gente precisa entender, e daí adquirir uma série de comandos específicos, e então praticar isso do ponto de vista de um código do Detran, daquilo que é estabelecido para o nosso encaminhamento. Eu tenho a impressão que essa abordagem, ela se define como muito limitada. Mas quando a gente olha para o texto bíblico, por que essa questão de mentoria, de discipulado, de caminhada é tão significativa? Por trás disso tem essa santa teologia da geografia da Bíblia. Olha que coisa interessante. Essa linguagem de Efésios, na verdade, ela evoca uma realidade que vem lá de trás, que a gente vai encontrar na teologia do deserto, quando Deus convida Israel para fazer uma caminhada de amizade, mais conhecida pelos teólogos pelo nome difícil de aliança, né? E é muito interessante, porque isso chama atenção, e eu quero até assim mostrar para vocês, ou pelo menos a gente poder lembrar desse cenário, quando Jesus começa a chamar os seus discípulos, né? Os detalhes do texto bíblico são muito interessantes. E aí você lê João capítulo 1, por exemplo, e aí quando nós temos ali o texto a partir do versículo 40, diz assim que André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera, que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Ou seja, esse discipulado é acompanhado por esse verbo de movimentação. Quer dizer, vamos falar cá entre nós, seria plenamente dispensável. O texto poderia ter dito que então Jesus falou com ele, Jesus então começou a apresentar o seu plano de Messias, mas o texto faz questão de dizer que o levou, né, o transcurso dentro da trajetória para fazê-lo aproximar-se de Jesus. E para beber dessas águas, vale muito, então, lembrar do que vai aparecer lá atrás em Êxodo. Por quê? Porque o povo de Israel, assim como nós, tinha enraizado a sua maneira de lidar com a vida, de certa forma, confortado, ainda que com dificuldade, na escravidão do Egito. E parece que mais ou menos isso acontece com a gente. Nós precisamos enraizar a nossa realidade como definida, absoluta, e toda a realidade precisa girar em torno disso.
Portanto, nós nos colocamos debaixo de certas situações limitadoras, ao ponto que você vai ver, é difícil tirar o povo do Egito. É difícil fazê-los dar um passo de fé. E quando eles vão mais adiante, é curioso que qualquer hora eles querem voltar de novo. Né? Quer dizer, essa busca perigosa de estabilidade, inimiga da santa movimentação proposta por Deus. E quando Deus faz esse processo, Deus encaminha isso, Ele vai mexer com Moisés. Ele começa fazendo uma coisa muito interessante, permitindo a instabilidade geral de Moisés, que aliás ela é um tanto quanto assim adrenalínica, porque Deus faz com que Moisés viva uma trajetória de sucesso, né? Todo um caminho de estar lá na liderança, né? A melhor educação possível, né? Com certeza a universidade que Moisés estudou facilmente entraria na Bibete sem qualquer problema, né? Ele tem um nível lá elevado e de repente tudo isso se vai por uma circunstância que parece fugir ao controle dele, de Deus, e assim Moisés vai acabar indo lá para a terra de Midian. Ele não foi passar uma tarde em Itapuã, mas passou uma tarde em Midian, ao sol que arde em Midian. E chegando lá em Midian, é interessante que ele vai passar um tempo e vai depois cuidar, né? Vai fundar a sua famosa empresa que ele vai fazer com o sogro, né? Jetro, Moisés, Cordeiros Associados do Sinai, e ele vai ter a sua experiência com Deus. E olha o detalhe, confira comigo no replay, porque é muito interessante o texto de Êxodo 3, que diz o seguinte, verso 4: o Senhor viu que ele, atenção, se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Quando a gente lê Pentateuco e a gente diz que está lendo a lei, a palavra Torá, que na verdade tem um sentido de instrução, e curiosamente inclui o livro de Gênesis e Êxodo, cuja maioria dos relatos são na verdade narrativas. Então é coisa muito mais do que delimitação de comportamento. E quando a gente vê que Deus está querendo transmitir a sua diretriz para Moisés, é curioso como é que isso acontece. Porque Deus tira o povo do Egito, faz com que eles entrem nessa circunstância de instabilidade. Ele estabelece a instabilidade primeiro para Moisés, depois para o próprio povo. E nessa proposta de construir uma espécie de teologia do Lego, né, porque Deus vai mandar montar o tabernáculo, uma concretude significativa para fazer referência à presença de Deus no meio do seu povo, a palavra extraordinária e fundamental que aparece nessa conversa bíblica é aproximar, poder achegar-se. Todo o negócio que está envolvido aqui é a dinâmica de chegar mais perto de Deus. E muito interessante isso, porque eu fico pensando, Deus poderia ter dado um sonho a Moisés, Deus poderia ter dado lá uma biblioteca, imagina só, a biblioteca do Sinai com todas as referências, obras teológicas, mas não. Deus faz questão de um encontro pessoal. E o encontro pessoal significativo porque Moisés está diante de uma situação que não é tão estranha num calor acentuado no deserto do Sinai, na região perto de Midian, que é alguma coisa seca pegar fogo naquele lugar, isso não é nada difícil. Mas ele presta atenção nessa sarça, nesse arbusto que está queimando e não acaba,
E aí ele se aproxima, então Deus resolve se manifestar de uma maneira diferenciada, e o texto tem esse sabor agridoce da Bíblia, né? Moisés chega perto e Deus diz, não chega muito, né? Essa dinâmica de chegar próximo para desfrutar de uma maneira extraordinária da presença divina, ainda que com temor acentuado diante dessa alteridade, aquilo que os estudiosos gostavam de chamar de Deus ser o totalmente outro, né? Totaliter aliter, das ganze andere, aquela coisa que é magnificente, extraordinária, santa, poderosa, além de tudo que nós podemos descrever. Moisés se aproxima, e aí essa aproximação, esse desfrutar da presença divina, se estabelece como a referência, porque Deus resolve viajar para estabelecer a grande história de amor com Israel, porque a proposta do êxodo, já que o povo chorou diante de Deus por causa do sofrimento, e então Deus vem livrá-los, e é interessante que livra sem que eles tivessem obedecido a nada, totalmente de graça, graça profunda na entrega da lei. E quando isso acontece, esse povo então pode escolher, como vai aparecer em Êxodo 19, vocês querem de fato que o Senhor seja o Deus de vocês, ou o grande parceiro de vocês? Sim, eles escolhem, o Senhor será o nosso Deus. Então nós vamos fazer um contrato, então nós vamos fazer essa aliança, e essa aliança se estabelece, e para celebrar isso, Deus resolve chegar junto, a sua glória se manifesta. É tão impressionante aquilo que vai aparecer depois. Sabe aquela coisa que Moisés quer ver Deus mais de perto, e Deus passa, ninguém pode contemplar a minha glória completamente. Aquela coisa extraordinária de que Moisés com os líderes estavam num lugar que parecia um pavimento de safira, azul como safira, e eles viram a glória de Deus e comeram e beberam. Essas passagens fulgurantes, extraordinárias que mostram, e tudo isso entra nesse degradê espacial do tempo e do espaço, e que organiza não só o tempo no calendário antigo de Israel, mas o espaço. E o espaço onde os israelitas habitam é o acampamento. Lá dentro nós temos o espaço do tabernáculo, né, com os seus 45 metros por 22,5, e o Ohel Moed, a tenda do encontro, com 13 metros e meio por 4,5, dividido no santo lugar e no santo dos santos, com a arca da aliança. Tudo isso para se estabelecer uma linguagem extraordinária que qualquer criança consegue obter do que significa a aproximação diante de Deus. Isso é tão valioso e tão extraordinário que várias vezes, quando a Bíblia vai descrever essa realidade divina, ela usa uma palavrinha tão interessante, que é a palavra panim, tantas vezes pnei Yehová, pnei Adonai, diante da face do Senhor. E Deus é descrito dessa maneira que a gente pode chamar antropomórfica, até muitas traduções nem conseguem ficar colocando tanta face como ela parece, mas isso fez com que um grande estudioso da fé do contexto judaico em tempos recentes, o senhor Emmanuel Levinas, dissesse uma coisa tão interessante, que a descrição da face é algo tão importante na Bíblia, porque não só descreve de uma maneira significativa a presença de Deus, como a presença do próximo. Você também está diante da face do outro. E essa declaração de concretude ontológica a partir da face do outro estabelece algo tão interessante, que é a coisa mais sagrada que existe no mundo, do ponto de vista das relações interpessoais, é a face do próximo.
E a gente sabe como é isso, né? Uma coisa é você ouvir falar da pessoa, outra coisa é você ver o rosto da pessoa. Nada pode descrever tão significativamente isso. E Emmanuel Levinas fez uma elaboração muito interessante, porque ele disse o seguinte: olha, a gente está pensando em fazer filosofia, e a filosofia sempre começa com a discussão da ontologia, com a discussão metafísica. Ele diz: não, antes de tentar olhar para o mundo, você tem a face do outro diante de você. O caminho do início da reflexão filosófica pertinente começa com a ética e com a relação com o próximo. Então, toda essa discussão bíblica é interessante, porque ela apresenta para a gente essa linguagem espacial. Por exemplo, a fé é um caminho. A gente está numa jornada, a gente está em viagem. É interessante que quando Deus resolve entrar no caminho da redenção, Ele chama Abraão para sair da sua terra e o coloca em movimento nessa jornada. Interessante que toda a cultura patriarcal do mundo antigo era nômade pastoril, nesse sentido de viver numa permanente instabilidade, em oposição àquilo que aparece tão criticado no Gênesis, numa teologia bíblica da cidade, quando você vê a estabilidade do mundo antigo, tão vista no Egito, na Mesopotâmia, e que era marcado por uma cultura humana de crueldade, violência, perversidade e ação ante Deus. Então você tem, não é sem razão que você ouve lá, quando Jacó chega com os filhos no Egito, José corre: olha, a pior coisa que tem aqui no Egito é pastor de rebanho, porque pastor de rebanho não oprime ninguém, nem é oprimido por ninguém, vive numa dimensão de instabilidade e à mercê daquilo que, não vou dizer o pão nosso de cada dia, mas o cordeiro nosso de cada dia Deus nos dá hoje. E é interessante que o caminho é esse. É um caminho em que vai o povo fica um tempo ali na época patriarcal, de novo eles vão ter que viajar. Aliás, Abraão mal chegou na terra, tem fome, ele já vai para o Egito, quer dizer, o tempo todo. E você está estranhando o ministério, não sei porquê, até agora não entendi, né? Então, aí, eles saem, e a identidade do povo vai ser nesse trânsito, nessa teologia do tabernáculo, nessa compreensão do impacto, da importância desse elemento de ser aproximado. E quando a gente vê esse povo estabilizado, depois desobediente, de novo ele é convidado a participar do exílio, depois retorna para a terra, e até quando a gente chega na teologia do Novo Testamento, a gente vai ver que a mesma instabilidade está presente. Como é que acontece a missão? A missão são as viagens de Paulo, que perdeu toda a sua estabilidade greco-romana, toda a sua estabilidade religiosa judaica, e pé na estrada ou no navio, sai pelos caminhos na proclamação da palavra. Agora, o mais interessante em toda essa realidade é perceber que, de igual maneira, o próprio encontro dessa relação de aproximação com a proposta de missão, que deve estar em sintonia com aquilo que a gente pensa sobre mentoria, nós vamos ver na pessoa de Jesus, porque Deus poderia ter trazido a sua redenção, a sua salvação ao mundo, das maneiras talvez mais inusitadas, manifestando o seu poder, mas Deus resolve se deslocar na nossa direção. Deus resolve viajar, Deus resolve vir na pessoa do Filho, e é interessante que vale a pena ver com clareza aquilo que aparece quando Jesus vai falar a respeito da missão, e o texto de João 20, verso 21, depois de comprovar a ressurreição, novamente Jesus disse: Pai, seja com vocês
assim como o Pai me enviou, eu os envio. Missão é deslocamento. Missão é esse caminho de aproximação. É esse caminho de chegar junto. É esse caminho que vai muito além de uma reflexão aprofundada, que vai muito além de encontrar os elementos específicos de natureza deontológica que demarcam a nossa conduta, envolve essa relação diferenciada e extraordinária que emerge dessa teologia espacial, geográfica, de narrativas de transcurso através das veredas da vida debaixo da ação divina. E o que isso tem a ver conosco? E por que isso é tão significativo e importante? A primeira coisa que vale a pena destacar é que, diferentemente dessa proposta bíblica de transcurso, de aproximação, de movimentação, nós desejamos estabilidade. É uma coisa curiosa, existe um lado muito positivo e bom em reforçar a verdade e a boa tradição do passado. Existe um lado muito bom de procurar uma referência estabilizadora que marca aquilo que envolve a comunidade da fé. Mas há um lado problemático nessa postura, quando muitas vezes essa atitude não é simplesmente um zelo por Deus, mas é uma tentativa de reforçar o status quo. É uma tentativa de praticar uma espécie de preteritofilia irrefletida. E é interessante porque as diversas tradições evangélicas, a gente incluído aqui, sempre imagina isso, ó, como é que eu posso ir para frente sem sair do lugar? Como é que eu posso avançar continuando sendo a mim mesmo e sendo muito pouco desafiado para mudar a nossa caminhada? É muito valioso a gente descobrir que talvez o primeiro elemento que esteja por trás daquilo que é proposto para nós na direção de uma coisa chamada mentoria e discipulado, tem a ver com a desestabilização dos centros falsos de organização de nós mesmos, nos quais nós nos definimos. É tão impressionante isso. E é impressionante porque a gente pensa que não, qualquer coisa, a gente quer panela de carne do Egito, ou cada pepino e melão que havia lá. Esse negócio de Deus mandar esse negócio a gente para o deserto, isso não. Por que Deus faz isso? Não era tão simples ir direto do Egito para a terra de Canaã? Por que Jesus, depois de batizado, é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo? Então, o grande problema, quando a gente vai caminhar na proposta de fazer aquilo que é o que Deus deseja, de levar alguém a Jesus, de atuar na direção dessa movimentação, é que sem sair do Egito, sem perder a estabilidade, eu fico imaginando a cabeça de Moisés, onde é que ele estava e onde é que ele veio parar. A ironia bíblica, ela é assim, altissonante e extraordinária. A gente só pode caminhar na direção de chegar no tabernáculo, se apresentar com as nossas culpas, fraquezas, gratidão, adoração, no deserto, sem nenhuma fonte de segurança baseada em nós mesmos. Talvez agora a gente entenda porque a dor que Deus permite e envia à sua vida, a nossa situação de instabilidade, inclusive espiritual e ministerial, talvez sejam afagos de Deus para não permitir que o centro de
fundamentação da nossa segurança interna esteja no lugar errado. Mesmo assim, chegando lá, a gente vai tentar fazer um bezerrinho de ouro para não perder o costume. E é impressionante como Deus não perde a mão e continua agindo na nossa vida. É necessário se desestabilizar para enxergar a Deus e o próximo. É interessante isso, porque se a gente pensar no que a gente pode resumir como a proposta que envolve a vontade de Deus, ela é extremamente simples. Um dos problemas da Bíblia é isso, ela é simples demais, apesar de ser tão profunda. E a sua simplicidade está em que Deus quer da gente somente duas coisas, que o pessoal que estudava a lei na época de Jesus se perdeu. Vocês devem entender que todos os mandamentos, os 603 mitzvot, eles estão girando em torno de dois princípios: amar Deus e amar o próximo, ou seja, mais um movimento na direção do outro. Um movimento que envolve essa relação que tem a ver com o discipulado, porque você não leva ninguém a Jesus sem antes ter trocado uma ideia profunda com ele. E aí, esse movimento de ir na direção de amar o próximo vai se revelar, e ele só é possível através da nossa situação de instabilidade. Eu sei que alguns de vocês já enfrentaram uma situação de luto, alguns já enfrentaram uma situação de crise familiar difícil demais de lidar, ou de enfermidade, ou de qualquer outro tipo, e até mesmo crises teológicas e de fé. E eu vi na minha vida várias vezes a pessoa antes e depois. Antes, uma postura assim de quem realmente sabe das coisas, uma postura faraônica, uma espécie de semblante assim, made in kelps, com total atitude. De repente, quando Deus faz a gente passar uma noite assim na tempestade do mar da Galileia, ou joga a gente uma semana assim na terra de Midian, ali no Sinai, quase que ele jogou aqui também, né? A coisa está forte, né? A pessoa volta de uma maneira tão diferente. Ninguém pode fazer mentoria ou discipulado se não entender o tamanho da dor e da crise do próximo. E exatamente por isso que essa instabilidade é tão significativa, essa movimentação espacial, porque a gente perde a nossa referência, a gente fica no deserto e a gente se relaciona dentro da comunidade da fé nessa aproximação diante de Deus. Agora, o curioso que essa linguagem da aproximação, ela é assim muito presente no Novo Testamento. Se você puder depois, dá uma olhada, pega uma concordância, uma busca e procura aproximar. Você vai ver que até os fariseus aproximaram-se de Jesus. Parece que é uma palavra assim que está sobrando no texto. E a gente olha para o ministério de Jesus, e aí vem uma coisa curiosa. A pergunta é: de quem Jesus se aproxima? E é muito valioso isso, porque toda a caminhada teológica e de fé, ela pode perder a direção em três direções. Ela perde o rosto e fica com a metafísica. Ela vira abstração e discussão de ideias distanciadas da realidade. Não é sem razão que uma teologia não trabalhada pela sabedoria bíblica vira filosofia abstrata diante da realidade. Ou ela perde o caminho na direção de perceber a beleza, o transracional do sagrado, e se entregar a um misticismo que rompe com a razão,
e onde nós temos um descaminho que nos aproxima dos antigos ritos do próprio paganismo, muito diferente da espiritualidade bíblica. Ou então, ela se perde, talvez seja um desafio maior para a gente hoje, e especialmente quando falamos de um assunto como esse, ela se perde na construção da mecânica do mandamento e do princípio, onde a pasteurização da fé produz com que a gente esteja fazendo um monte de coisa, sem na verdade estar acontecendo nada. A gente ter todo o processo mecânico, como as pessoas parecem querer, especialmente dos nossos dias, né, fazer com que todos os princípios do marketing, do mundo gerencial, construam espiritualidade a partir de uma movimentação superficial da fé. Ninguém vai a lugar nenhum sem aproximar-se do Senhor, no deserto, de preferência, com temor de olhar para Ele e de chegar mais perto. Por isso, a caminhada da fé envolve uma movimentação na direção de uma dependência de Deus, que necessariamente traduz a vida na direção de um conceito de graça e misericórdia, para onde nos leva o encontro para a direção da alteridade, para envolver e se relacionar com pessoas que não tem nada a ver. Todo o caminho humano de construção da realidade em torno de si mesmo, toda essa teologia egípcia de conforto e estabilidade, ela sempre rotulará o próximo e o distanciará de nós. Por isso que é tão importante segmentar as pessoas, e estabelecer uma relação de juízo, e afastá-las, primeiro para provar que nós somos melhores, e segundo para colocar sob o nosso juízo cada um no seu lugar. Jesus é diferente. Jesus se importa com criança. Os discípulos são da nossa religião, eles querem tirar as crianças, elas estão atrapalhando. Jesus não deixa elas vir. Jesus assusta os discípulos, ele fica trocando ideia com a mulher samaritana de vida completamente detonada. Jesus não toma jeito, vai na casa do Simão e deixa a mulher ficar beijando o pé dele, sujo inclusive. Ele nem evita a aparência do mal. Jesus vai jantar na casa de fariseu, ele não tem nenhum receio. Jesus, Messias, Rei, vai nos libertar dos romanos. Ok, ele cura o servo do romano. Que Messias é esse? Quando Deus tira a nossa estabilidade e permite uma experiência significativa do desfrutar da sua presença, da sua graça, internalizar a aliança. Quem sabe o maior faraó poderoso que destrói a nossa vida, que mora no espelho que está diante de nós, perde o trono, a gente começa a enxergar as outras pessoas, a gente começa a ter interesse pela realidade do outro. Mas o Saião, aquele indivíduo não é nosso irmão, olha o que ele falou. Pode ser que não, mas ainda é o meu próximo. Essa coisa extraordinária é que faz, eu acho tão espetacular o senso de humor da parte de Deus. Ele pega o cara mais judeu dos judeus, pós-fariseu, Paulo, e fala: olha, você vai mexer com o grego. Sabe onde é que eu vou te passar uma temporada boa para você? Em Corinto. A galera de Corinto, eu ia falar cruz credo, crê em Deus Pai, mas não falo porque eu não tenho esse costume, né? Corinto é o lugar mais terrível possível, e Paulo vai, e eu acho muito legal, em 1 Coríntios 18, 10, Deus diz: olha, eu tenho muita gente
nesta cidade. Que coisa impressionante. Agora, meus queridos, talvez a coisa mais forte nesse negócio todo, e que eu não entendi direito ainda, depois vocês raciocinem e tentem me ajudar a entender isso, não é só o fato da gente perder a nossa estabilidade para nos livrar de nós mesmos, não é só ser deslocado por Deus para num ambiente que liberta a gente das nossas relações anteriores e permite esse caminho de culto, de aproximação, de desfrutar da presença de Deus no nosso meio. Não é só o fato da gente descobrir como tudo isso nos encaminha na direção do próximo, e aí fica muito claro e muito decorrente da nossa teologia afinada com a Bíblia, a alteridade, o interesse naquele que deve ser amado. Mas a coisa mais impressionante é que não havia nenhuma razão desse tipo para que Deus fizesse a mesma coisa. Deus não tinha nenhuma instabilidade para ser considerada. Deus não tinha nenhuma necessidade de caminhar nessa direção análoga a essa teologia da movimentação. Mas aí, a gente lê Filipenses 2, e eu não sei se a gente consegue dormir bem e raciocinar bem nos próximos dias, porque o texto diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O antigo hino do cantor cristão dizia: não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador? Talvez uma das coisas mais fascinantes da fé não é a teologia que a gente entende, é o que a gente recebe e nunca vai entender. E de qualquer maneira, por que Deus, por que aparece essa descrição? O que é isso? O Criador do universo esvaziar-se a si mesmo em relação à divindade, aproximar-se, tornar-se como um de nós para ser servo e ter morte de cruz. Tudo que a gente faz, quando a gente estuda a teologia, quando a gente tenta encaminhar alguém para a mentoria, ou para de alguma maneira ajudar as pessoas e nós mesmos, a gente sempre imagina que a gente tem que dar uma dica para a pessoa para dizer: olha, faça isso, aí você vai ser mais feliz. Faça isso, você vai saber um pouco mais. Faça isso, você ganha, como é que a gente diz mesmo? Mais uma estrelinha na sua coroa. Talvez o caminho incompreensível da fé, que esteja por trás uma verdadeira atitude para abençoar a vida de alguém, seja pelo Espírito de Deus tentar imitar, de uma maneira que eu não sei como, a atitude de Cristo Jesus. As pessoas mais impressionantes e felizes que eu vi na minha vida foi gente que perdeu tudo e ganhou como ninguém. Os olhares, as atitudes, as posturas das pessoas, transmitindo a sua ansiedade, desconforto, desequilíbrio, são perceptíveis a qualquer observação mais detalhada.
E eu já vi tanta gente na minha vida, bem-sucedida, academicamente, ministerialmente, socialmente, e você sente a intranquilidade dominando o coração. Mas eu vi algumas pessoas na minha vida muito parecidas com esse sonho de Filipenses 2. Foram as pessoas mais encantadoras, discipuladoras inconscientes que eu já vi na minha vida. Aquele tipo de gente que quando chegar na vida eterna e Jesus virá, mas você fez isso, eu não estou sabendo de nada, eu estava só de boa, só desfrutando da face daquele que me encontrou, daquele que mudou a minha vida e me fez viver livre de mim mesmo para servir a Deus e ao próximo. Deus nos ajude e nos abençoe de maneira especial nesta noite. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Coloque a sua vida diante do Senhor, coloque o seu coração. Lembre-se dos momentos especiais que Deus visitou a sua vida. Lembre-se da saudade que você já teve desses toques diferenciados do Espírito de Deus. Lembre-se como muitas vezes a sua vida foi um canal de bênção tão extraordinário. E coloque o seu coração em sintonia com o nosso Pai, para que Ele nos abençoe. Deus bondoso, Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor resolveu se aproximar e nos chamou para chegarmos junto. Ó Deus, a gente nem merece nada e o Senhor também quer desfrutar da nossa companhia. Deus, perdoa a nossa autonomia, perdoa o nosso caminho infantil, problemático. Desperta-nos pelo poder do Teu Espírito, nos ajude, ó Deus, a enxergar essa santa geografia da Bíblia. Ó Deus, de nos desenraizar das nossas pretensões, de nos dar a presença diferenciada da Tua parte. Sem ela não iremos a lugar nem vida. Seja esse caminho de bênção diferenciada através do exemplo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa os meus queridos aqui, que têm lutas, dificuldades, ó Deus, questões, dores escondidas. Dá o Teu alívio, a Tua bondade, a manifestação do Teu poder e a Tua ação extraordinária que só o Senhor sabe fazer. Muito obrigado, te louvamos, te adoramos, em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe.